Na quarta-feira teremos a última rodada do Campeonato Brasileiro e quem é capaz de dizer que o Palmeiras já não é o campeão? Dito isso, vamos analisar outras questões envolvendo essa reta final do Brasileirão. O G6 está definido, falta definir aí a ordem de classificação do segundo até o sexto lugar. O Bragantino não tem mais chance de entrar no G4, mas as outras equipes, Atlético Mineiro, Flamengo, Grêmio e Botafogo, estão nessa disputa particular para ver quem fica nas melhores posições e quem vai direto para a fase de grupos da Copa Libertadores. Na parte de baixo, 3 times já caíram: América Mineiro, Coritiba e Goiás. Falta uma vaga aí, 3 equipes ainda correm o risco. Mas uma coisa que chama a atenção nessas disputas finais do Campeonato Brasileiro é a questão que envolve as sociedades anônimas do futebol, as chamadas SAFs, algumas desde o ano passado, outras constituídas este ano. Na parte de cima da tabela, dos 6 primeiros colocados do G6, os 4 primeiros não são SAFs. E exatamente os 2 que estão em quinto e sexto lugar são o Botafogo e o Bragantino, que não é SAF, mas é clube empresa. Dos 3 que caíram, 2 são SAFs, o América Mineiro e o Coritiba. O Goiás, este ano, mudou o seu estatuto numa reunião interna do clube para se transformar em SAF no ano que vem. E das 3 equipes que correm risco ainda de rebaixamento, 2 são SAFs, o Bahia e o Vasco. E o Santos ainda não é, e por enquanto não há essa perspectiva de acontecer. Essa semana, exatamente no domingo passado, eu ouvi uma frase muito interessante: expectativas foram feitas para serem frustradas. E aí eu coloco essa situação para você, que é torcedor de um time que se transformou em SAF e que criou uma expectativa enorme de uma mudança ampla na administração e no futuro do seu clube. Valeu a pena? É legal o seu clube ser SAF? Vamos dar o exemplo do Vasco, por exemplo, que passou por uma série de dificuldades e que muitos torcedores põem a culpa exatamente nos dirigentes da SAF, que não fizeram a mudança necessária na época, por exemplo, em que o Barbieri era o treinador. Será que ele teria resistido tanto tempo àquela situação se o clube fosse administrado ainda por dirigentes amadores? Fica o questionamento. No caso do Botafogo, o Botafogo perdeu o rumo quando os jogadores pressionaram o John Textor, que é o dono do time, e mandaram embora o Bruno Lage. Ali o Botafogo despencou. A partir dali, o desempenho do time foi bem abaixo do que vinha acontecendo. Já não estava muito bem, mas piorou ainda mais sob o comando do Lúcio Flávio. E o Botafogo hoje amarga uma situação muito ruim depois de um primeiro turno fantástico, em que foi o líder absoluto, 100% de aproveitamento em casa. Então, essas questões da SAF chamam a atenção nesse aspecto. O que vai mudar? Valeu a pena para você, torcedor, essa mudança? O que teremos no ano que vem? E ainda falando de expectativa e de frustração, uma entrevista hoje do John Textor tenta alertar o torcedor do Botafogo que no início do campeonato o objetivo era chegar numa Copa Libertadores, depois de ter subido da Série B para A, de ter disputado uma Copa Sul-Americana, e então esse ano a tão sonhada Copa Libertadores. Só que o Botafogo criou uma expectativa gerada por ele próprio, que foi um desempenho exemplar, excelente, 13 pontos de vantagem. No entanto, a expectativa se tornou em frustração. Agora o Botafogo é um time com chance zero de vir a ser o campeão. A culpa é do Botafogo? Ou o Botafogo sai de cabeça erguida porque atingiu o seu desempenho? Essa é uma outra questão que a gente tem de analisar. Aí teremos até dezembro, até o início da temporada do ano que vem, mas o fato é que várias expectativas foram criadas e a grande maioria delas foi frustrada. Fica a análise aí para você, torcedor, pensar se valeu a pena ou não a constituição das SAFs. Eu, particularmente, acho que alguns clubes sim, mas clubes de massa, de grande torcida, sou contra, que podem até se transformar em SAF, mas a administração do futebol tem de continuar sendo do clube e não pode ficar na mão de empresários, e que a gente sabe que a grande maioria deles quer apenas faturar
sem nenhum tipo de sem nenhuma intenção de priorizar a conquista de títulos. Forte abraço, sempre bom falar com vocês. Deixa aqui o seu like, clica no sininho para receber as notificações, faça seu comentário, compartilhe. Amanhã a gente volta.